Salve, doutores, com a paz do Senhor, amém. Eu sou Felipe Pereira e vim aqui falar com os irmãos sobre a importância da conversa com Deus, sobre a comunicação que Ele tem conosco, porque é muito importante nós termos uma comunicação com o Senhor, mas a comunicação que devemos ter com Ele não deve ser só para pedir coisas materiais, mas deve ser para agradecer tudo que Ele tem nos dado, porque nós devemos reconhecer que se não fosse por Ele, nós não seríamos nada. Se não fosse por Ele, se não fosse por Deus, nós não seríamos nada, nem teríamos existido. Pois na Bíblia diz que Deus ele nos criou a imagem e a semelhança dele. E esse assunto sobre a importância de Deus e sobre a importância da conversa com Deus é muito importante. Pois se formos olhar bem na Bíblia Sagrada, ela conta a história de um homem que ele conversava com Deus. Ele tinha uma intimidade assim com Deus tão grande que Deus chamava ele de amigo, como por exemplo Abraão. Também fala de um homem que Deus chamava ele de um homem segundo o coração dele, segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Como por exemplo o rei Davi. Também tem muitos outros que tinham intimidade e foram vencedores. Eles enfrentaram muitas guerras, é claro, mas mesmo assim eles venciam. Como por exemplo o rei Davi, porque ele enfrentou muitas batalhas, teve que enfrentar urso, leão, e é sobre ele que eu quero falar hoje. E como eu já havia dito, ele teve que enfrentar urso, leão, mas mesmo assim ele foi vencedor. Ele teve que enfrentar gigante, mas foi vencedor. Mas porque ele tinha fé em Deus. Porque saiba de uma coisa, tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Pois se nós não tivermos fé em Deus, se nós não orarmos, se nós não agradecermos a Ele, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Porque Davi ele tinha tudo para não ser nada. E ele também tinha tudo para morrer naquele campo de batalha quando ele foi enfrentar o gigante Golias, porque na verdade ele ia levar comida para os irmãos que eram guerreiros. Só que ele acabou tendo que lutar com um gigante. É desse jeito as coisas de Deus. Muitas vezes a gente acha que vai para o culto fazer só uma coisa: olhar, adorar e glorificar. Quando a gente acaba pregando, louvando, tendo oportunidade, mas é desse jeito as coisas de Deus. Porque Deus ele faz coisas que nós não pedimos, que nós não pensamos, que nós não imaginamos. Ele faz coisas inimagináveis. E sabe por que ele venceu? Porque ele acreditou no poder daquele que era maior do que ele. Ele acreditou na força daquele que tinha tudo em suas mãos. Aquele que chamava as estrelas pelo nome. Aquele que dizia para o mar parar e o mar obedecia. Ele teve fé. Porque um ato de fé mudou tudo na vida dele. E por causa de um ato de fé, a nossa história pode mudar. Que a nossa história que era para ser de derrota, de tristeza, de infelicidade, se nós tivermos fé, se nós tivermos a fé que Davi teve, o que era para ser derrota, infelicidade e tristeza, vira felicidade, alegria, união, saúde, felicidade. E a tristeza ela vai embora. Porque a história de Davi tinha tudo para não ser nada. Ele tinha tudo para virar um zero à esquerda, como muitos dizem. Porque ele era filho mais novo de um homem que tinha 8 filhos. E o nome da mãe de Davi nem na Bíblia está. Mas sabe de uma coisa? Deus ele honra aqueles que se dispõem a buscar. Eu gostaria de deixar um versículo que se encontra lá em 1 Samuel. Versículo 16, versículo 1 ao 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, que nasceu em Belém. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: tome uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E fez, pois, Samuel como dissera o Senhor, e veio a Belém. Então
os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliebe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o que está no coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, ó glória, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e vê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo. Oh, aleluia! Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-no no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Bom, essa palavra é muito interessante porque essa palavra ela reflete muito para os dias de hoje. Porque muitas vezes em nossas vidas, tem pessoas que dizem que nós não vamos ser nada, que nós temos tudo para ser, como eu já disse, um zero à esquerda. Só porque nós não temos boa aparência, porque não somos bonitos, não somos fortes, grandes, altos. Mas para Deus isso não importa, porque na palavra dele diz que ele usa o pequeno para confundir o grande. Ele usa o tolo para confundir o sábio. E ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Então saiba de uma coisa no dia de hoje. Não se importe com aquilo que as pessoas dizem para você. Porque aquilo que as pessoas dizem para você talvez não seja aquilo que Deus quer. Não seja aquilo que Deus diz. Porque como vimos aqui, Samuel ele olhou para a aparência. Mas Deus ele está olhando para o nosso coração. Se você quer que Deus lhe use, você não precisa ter aparência. Você não precisa ser bonito. Você só precisa ter um coração obediente a Deus. Um coração que busque a palavra do Senhor. Porque Davi ele era fiel ao pai dele. Porque Davi ele era o menor da casa. Os irmãos dele tudo era guerreiro, tudo era tratado bem. Só que, como podemos ver aqui, eles já queriam comer sem Davi estar na mesa. Eles não honravam muito a Davi porque, nossa, Davi não estava na mesa, eles queriam comer com Samuel. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus diz que pode o teu pai e a tua mãe te abandonarem, mas ele não te abandona. Eles queriam sentar para comer sem Davi, mas até que Samuel disse: não iremos comer até que ele não venha. E ele acabou sendo ungido de Deus. Porque o que para muitas pessoas não era nada, era só mais um entre o povo. Para Deus ele exaltou a Davi. Deus ele fez grandes coisas na vida de Davi. É claro, Davi passou por muitas, mas muitas lutas. Porque saiba de uma coisa, aquele que tem chamado sim passa por lutas. Mas se o que tem chamado estiver com Deus, ele vence todas as lutas. Amém? Aqui eu gostaria de agradecer minha rica oportunidade. Fiquem todos com Deus. Jesus lhe ama. Tchau.